Esse é o Concrepod, o podcast do Curitibracon. Meu nome é Gustavo e essa é a Juliana. E nós somos do Curitibracon, a equipe que participa de competições estudantis da UTFPR Curitiba. E hoje nós estamos aqui com o nosso primeiro convidado, o professor Arthur Medeiros, o idealizador desse projeto. Olá, gente, tudo bom? Sou o professor Arthur Medeiros, da UTFPR aqui em Curitiba, há mais de 10 anos, engajando essa turma em participar desse mundo de competições estudantis vinculado ao mundo do concreto. Muito obrigada pela sua presença, professor. Estamos muito felizes. E a gente queria saber um pouquinho sobre a sua história com a engenharia civil. Bom, long story short, eu sou filho de engenheiro, sou neto de engenheiro, tenho vários familiares engenheiros. Quando eu ia fazer vestibular, na época só se entrava por vestibular, até o último ano eu não tinha certeza que eu queria fazer engenharia civil. Até que eu vi que eu gostava mais de matemática, física e química do que de outras coisas, e as outras engenharias não me agradavam tanto. Na época que eu fiz engenharia, não existiam tantas competições estudantis vinculadas à parte mais científica. As competições eram como associações atléticas, para ir fazer Jogos Olímpicos e competições. Então eu participei um pouco disso, mas nunca vinculado a essa parte de concreto. Quando eu me formei, isso eu vejo que acontece com muitos e muitos estudantes de engenharia, você começa a trabalhar em alguma coisa e você acha que você vai fazer aquilo para o resto da vida. Eu trabalhei um tempo com projetos, depois eu fui trabalhar em obra, as obras não me pagaram muito bem, eu voltei a trabalhar com projetos. Mas num dado momento parecia que eu tinha parado de aprender, eu só rodava manivela. Por um ano eu só fiz projeto e eu não aprendi nada de novo. Então eu me afastei dessa parte de projeto e eu fui fazer estudos de pós-graduação. Fiz mestrado e doutorado, e enquanto eu fiz mestrado e doutorado, eu comecei a participar de congressos científicos, que um deles é o que hospeda as competições estudantis que a gente mais participa hoje. Então, minha relação com a engenharia vem de família e hoje em dia eu sou um professor de engenharia civil. Não teve como fugir, né? Não. Professor, e seguindo essa ideia, e como é que você quis se tornar professor e qual a história de ter se tornado professor? Saindo da parte de projeto e trabalhando em obra, qual foi o momento da virada de chave para ser professor? Bom, eu preciso voltar um pouquinho no tempo, que quando eu estava fazendo o doutorado, eu comecei o doutorado no Brasil e eu tive a oportunidade de fazer parte desses estudos na Espanha. Acabou que eu fiz todo o meu doutorado na Espanha e eu quase fiquei trabalhando lá. Só não fiquei por uma questão burocrática, porque não deu certo a troca do meu visto de estudante para profissional e eu precisei voltar para o Brasil. Quando eu voltei, antes da Copa do Mundo de 2014, eu pensei, vou trabalhar com engenharia e fui procurar trabalho em algumas instituições e não voltar a trabalhar com projetos, porque meu pai, que era professor e projetista de estruturas, tem uma equipe enxuta e se eu fosse trabalhar com ele, eu tinha que tirar um engenheiro dele e se eu fosse depois achar um lugar para trabalhar, ele ia ficar sem esse engenheiro. Então eu pensei, vou achar algum local onde eu possa trabalhar, onde eu possa mandar projetos para a empresa familiar. De vez em quando isso dá certo. Então, naquele período, no começo de 2014, eu vi uma publicação numa rede social de um colega meu de formatura, vaga aberta para professor doutor em engenharia civil em Curitiba. Eu não sabia que a UTFPR tinha curso de engenharia civil, porque no passado era curso de engenharia de produção civil. Mandei uma mensagem no Facebook para ele, falei, e aí, como é que é? Ele falou, se você já terminou teu doutorado, você pode fazer. Uma coisa que muita gente não sabe, para ser professor de Universidade Federal concursado, o requisito básico é ter doutorado em engenharia civil. Eu fiquei 45 dias estudando para a prova de concurso de professor, eu não vi ninguém, eu não saí, praticamente como vocês no final do semestre. É tipo aí, monge, assim. Veio o concurso uns 2 meses antes da Copa do Mundo de 2014, e aí no dia que começou a Copa, no jogo Brasil e Croácia, a gente teve uma reunião aqui na UTFPR para dizer quais eram os requisitos para a gente começar a ser professor. Então, respondendo essa pergunta, eu não sabia que eu ia ser professor, mas depois que eu fiz tanto estudo de mestrado e doutorado e participei de um monte de congresso, parecia ser um caminho legal, porque quem faz mestrado e doutorado ou vai trabalhar na indústria ou vai dar aula. Com raras exceções, vai fazer algo diferente disso. Então, eu acabei voltando para a minha cidade, encontrei um emprego legal aqui e me identifiquei com isso. Eu não cresci querendo ser professor porque meu pai era professor. Meu pai era um tipo de professor diferente, que hoje em dia a gente tem poucos, que é o professor profissional. Ele passa o dia no trabalho dele e ele vai para a universidade dar aula. Isso está caindo em desuso, é uma pena, e agora tem professores que são dedicação exclusiva. Então, a minha dedicação exclusiva, e muitas vezes as pessoas perguntam, você só dá aula, você trabalha ou só dá aula? Eu digo, eu trabalho na universidade e um dos meus trabalhos é dar aula e vários outros
é como esse nosso projeto. E como que é ser professor universitário? Como que você fica com os alunos? Como é a sua relação? Numa brincadeira, eu digo que ser professor universitário a gente para no tempo. Porque os meus alunos vão ter sempre de 18 a 22 anos. É verdade. Com algumas exceções. De vez em quando entram algumas pessoas mais velhas. Então, eu tenho que estar sempre ligado e antenado. Eu tenho que estudar muito mais do que vocês para saber o que está acontecendo na vida de vocês, como que inteligência artificial muda a forma de ensinar para vocês. Mas é muito legal porque eu dou aula no começo do curso. Uhum. E eu posso, eventualmente, dar aula no final do curso. Então, eu acabo acompanhando a carreira de todos vocês. E isso é uma das formas com que fez com que esse nosso projeto funcionasse bem, porque eu consigo chamar a gente no começo do curso para conhecer o projeto e conhecer vocês. Tanto que a gente vai fazer isso várias e várias vezes, anos e anos seguidos. Sim. E como foi, sendo professor da universidade, como foi trazer o CuritibaCon e qual é a história do início da equipe dentro da faculdade? Bom, em 2014, quando eu comecei a ser professor, um mês depois teve o congresso do IBRACON em Natal. É importante dar essa história, né? O IBRACON, o Instituto Brasileiro do Concreto, ele tem um congresso itinerante, onde cada ano ele está em alguma cidade brasileira, não exatamente uma capital. Esse congresso ele é técnico-científico e ele tem um viés para estudantes. Então, hoje em dia, metade da audiência são os estudantes que vão para as competições, mas tem muitas palestras internacionais, é um mega evento. Então, eu já estava programado a ir para esse congresso, porque os anos que eu fiquei na Europa eu não pude ir nesse congresso, e eu fui lá apresentar um trabalho de um pedaço da minha tese de doutorado. Quando eu cheguei lá, eu vi uma enormidade de estudantes de várias universidades e tinham estudantes de Curitiba, mas não da UTFPR. Quando eu voltei domingo à noite de Natal, na segunda-feira, no final da aula eu falei com a turma, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês, a gente tem uma atividade extraclasse muito legal, a gente precisa participar do Congresso Brasileiro do Concreto das competições estudantis. Isso era outubro de 2014, em outubro de 2015 a gente foi com 32 pessoas para Bonito, no Mato Grosso do Sul, que foi a primeira vez que a gente conseguiu levar uma turma, e até hoje foi a nossa maior delegação. Então vai fazer 10 anos já de equipe. E com a maior formação da história foi já de início. Mas é que tinha um viés turístico, né? Muita gente foi lá para passear. E o que te motiva a continuar com esse projeto, a continuar na equipe? Uma das coisas que eu acho importante na formação estudantil é ter atividades extraclasse dentro da sua área. Dentro da universidade existem muitas atividades extraclasse que são para a juventude se divertir. Então, o que eu já vi acontecer, e eu sei que vai passar por aqui, são pessoas que, quando eram quase crianças, com 17 e 18 anos, conheceram o mundo do concreto, depois se encantaram por isso e hoje trabalham com isso. Então, eu acho que é um papel que não é só meu, mas sim de toda essa equipe, de incentivar a gente a, desde o começo do curso, ver algo legal. Porque quando eu fiz engenharia, quando meu pai ou meu avô fizeram e quando vocês fizeram, os primeiros anos são muito maçantes. Tem muita matemática pesada e muita física que a maioria de vocês não gosta. E é quando a maioria desiste também do curso, né? E a gente vai trazer gente aqui que realmente se apaixonou por essa área, então spoiler. E dentro de todos os congressos, qual teve assim alguma história marcante ou dentro de toda essa progressão dentro da criação da equipe, teve algo que marcou além dessa interação junto com os alunos e essas participações? O engajamento dos alunos e a forma com que a gente, como uma universidade pública, angariava recursos para conseguir fazer essas pessoas participarem, porque não é nada fácil. Para você participar de um evento desse, você tem que pagar a viagem, você tem que pagar uns dias de hospedagem, você não vai poder participar da aula ou não trabalhar no seu estágio, ainda tem o ingresso no evento que custa bastante dinheiro. Então, a dinheiro de hoje, vamos pensar aí em moedas universais, gasta-se uns $500 ou mais para participar de um evento desse, dependendo do custo de viagem. Então, nos primeiros anos, tinham muitas ações para arrecadar dinheiro. E a universidade não restringia tanto. Então, o pessoal vendia brigadeiro, fazia ação entre amigos, faziam algumas coisas que até hoje ainda se faz, mas eu me lembro que 3 pessoas daqueles 32 foram pro evento só vendendo docinho. Que legal. Esse empreendedor mesmo. Tem muitas histórias, mas eu acho que algumas delas a gente vai contando ao longo. Por exemplo, no 3º ou 4º ano, quando a gente foi para o Rio Grande do Sul, a gente foi de carro. Então, os estudantes tiveram que ver daqueles mais novos quem tinha ou não tinha carro, e daí eles iam em 4 ou em 5. Sabemos muito bem que estudantes gostam de economizar uma viagem daqui até o interior do Rio Grande do Sul, que são 12 ou mais horas de carro. Sim. Então, isso é bem cansativo.
Nos congressos que a gente teve que ir de avião, a equipe nunca é muito grande, porque é caro. Por sorte, a universidade agora tem alguns caminhos para auxiliar vocês, mas ainda assim paga apenas uma pequena parte da viagem. Sim. E como que está sendo acompanhar a equipe esse ano? Olha, a gente ter sobrevivido à pandemia foi algo que era um medo que eu e a equipe daquele momento tínhamos, porque o congresso em 2020 estava previsto para ser em Florianópolis, perdão. Por causa da pandemia, ele não aconteceu. Quando ele voltou a acontecer em 2022, era o Jubileu de Ouro, que era os 50 anos, eles decidiram fazer em Brasília, porque é a cidade do concreto, e aí ficou devendo ser em Florianópolis, acabou acontecendo no ano seguinte. Então, nesse Jubileu de Ouro, a gente foi com apenas 4 estudantes, alguns deles já eram do final do curso, e quando isso voltou, a gente tinha que fazer um esforço para captar novos integrantes que majoritariamente são do começo do curso. É importante esclarecer, né, que o nosso curso ele começa de tarde, ele é um curso tarde e noite. Conforme o estudante vai avançando, o curso é mais de noite, o que permite que ele trabalhe de dia ou a manhã inteira e um pedaço da manhã. Mas os alunos do começo do curso, majoritariamente, não trabalham. Então, eles têm tempo livre. Quando eles pulam do primeiro para o segundo período e não avançam em todas as matérias, eles têm janelas que facilitam eles virem participar das atividades de trabalho. Então, ter feito isso sobreviver e agora a gente ter uma equipe que vai em mais de 10 pessoas para quase o outro lado do Brasil esse ano é muito gratificante. É muito legal mesmo. E do último congresso, por ter ganhado a primeira colocação em um dos concursos dentro do Ibracon, você acha que foi algo, além de ser marcante, ele deu uma revigorada a mais para a equipe? Foi um dos fatores que teve uma impulsão na equipe? É difícil falar disso em pouco tempo, porque assim, eu sabia que um dia a nossa equipe, uma das nossas equipes ia subir no pódio. A gente não sabia quando isso ia acontecer. Mas aconteceu de uma forma bastante diferente e inusitada, isso vai ser mais detalhado depois. Isso tanto me dá uma enorme gratificação de ver que sim, nós somos capazes, mas que também ajuda a gente a ter uma publicidade para que novos integrantes venham a participar. É interessante comentar que o Instituto Brasileiro do Concreto, ele é sediado em São Paulo, e ele tem uma influência muito forte nas universidades paulistas. Existem universidades muito ricas lá que têm muito investimento para isso. Eles acabam indo participar de alguns desses eventos com 40, 50, 60 estudantes, porque a universidade incentiva e compete entre as universidades. Então é muito legal ver a gente de uma universidade pública fora do eixo competir e ganhar deles. Sim, foi bem gratificante ver isso. Mas tá bom, professor, muito obrigada pela participação. Eu queria te fazer uma proposta, falar um nome pra gente trazer pro nosso próximo podcast. Tá, é pra eu falar um nome livre ou é pra você quer me dar alguma dica? Deixe com o senhor. Um ex-estudante? Pode ser. Tá, porque eu vou te dar 2 ou 3 nomes. Então tá bom. O Samuel, que trabalha em concreteira, o Gabriel, que foi um dos primeiros a desbravar tudo isso, e a Tayla, que acompanhou essa viagem e a transição do começo até a gente chegar no Samuel. Muito bom. Então, vocês 3 estão convidados para vir aqui no nosso Concrepod. E então essa é a nossa entrevista com Arthur Medeiros, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Curitiba. E muito obrigado por acompanhar o Concrepod. Obrigada. Obrigado, gente.